Muito boa tarde. Há 2 novos casos de Covid-19 confirmados nos Açores. Uma mulher de 49 anos de idade de São Jorge encontra-se à semelhança de outra mulher também infectada, internada no Hospital da Ilha Terceira, depois de ter sido evacuada por via aérea para o Hospital da Ilha Terceira. Existem, neste momento, são 2 os casos positivos. Vamos em direto para o solar da Madre de Deus, onde se encontra a jornalista Marta Silva. Marta, tudo pronto para a conferência de imprensa da Autoridade de Saúde? Boa tarde, Berta. Exatamente, estamos como habitualmente no Solar dos Remédios, na Secretaria Regional da Saúde, onde todos os dias é feito este briefing com os dados atualizados desta pandemia nos Açores. De ter em conta que esta manhã foi avançado pela Direção-Geral de Saúde que existiam 3 casos positivos nos Açores, foi avançado pelo site oficial da Direção-Geral de Saúde, enquanto por outro lado a Autoridade Regional de Saúde, em comunicado, adiantava que eram apenas 2 casos confirmados. O segundo caso confirmado tem a ver com a mulher de 49 anos, como dizias há pouco, que foi transferida de São Jorge ontem para o Hospital de Santo Espírito. É lá que se encontra internada neste momento. Vamos então já atualizar os últimos dados e esclarecer as dúvidas que estão pendentes com o diretor regional, que já se encontra aqui na sala de conferência de imprensa. Boa tarde a todos. Fazemos então aqui um ponto de situação relativamente ao surto pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Conforme vos tinha transmitido ontem, nós tínhamos 8 casos suspeitos. Desses 8 casos suspeitos, após a análise laboratorial, 7 deles revelaram-se negativos, onde se incluem aqueles 2 casos que eu vos tinha transmitido ontem que tinham sido inconclusivos. Paralelamente a estes 7 casos negativos, tivemos outro caso positivo. Neste caso, como foi referido, de um utente de São Jorge, que está neste momento internado no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, clinicamente estável, sendo que até ao momento também não desencadeou, na sequência desse caso suspeito, outros adicionais casos suspeitos. Conforme já foi transmitido também nas outras ocasiões, tendo este segundo caso positivo na região autónoma dos Açores, feita a análise laboratorial aqui na região, nomeadamente no laboratório da Ilha Terceira, irá ser feita agora a validação também no Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge, para validação do resultado obtido. Importa aqui esclarecer a situação que hoje ocorreu de manhã com a Direção-Geral da Saúde. Como estou a acabar de dizer, nós temos 2 casos positivos na região e, portanto, já foi feito o contacto também com os responsáveis da Direção-Geral da Saúde, no sentido de ser feita essa retificação. O que se passou foi que, entretanto, tiveram um caso confirmado em território continental de uma residente na região autónoma dos Açores e, portanto, pelo Registro Nacional do Utente, a informação que a DGS obteve foi de que seria da região autónoma dos Açores, mas, no fundo, não reside aqui na região. Portanto, até o momento e de hora avante iremos manter, claro está, a forma como estamos a contabilizar os casos. Se existir algum caso confirmado aqui na região que seja residente em Lisboa, Porto, Faro, Portimão, Porto Alegre ou Lamego, qualquer desses casos será registado como positivo aqui na região e, portanto, não reportamos ao Conselho de Residência. Dizer então que nas últimas 24 horas, até às 13 horas de hoje, como tem vindo a sendo habitual o nosso ponto de situação, nós temos 17 casos suspeitos. Desses 17 casos suspeitos já foi feita a recolha da amostra biológica e já foi processada ao nível laboratorial e temos 2 casos negativos e, portanto, temos 15 casos suspeitos que aguardam 5 deles resultados e são provenientes da Ilha Terceira, um do Faial e 3 da Ilha de São Miguel. Temos também 9 a aguardar colheitas, um deles de Santa Maria e outros 8 de São Miguel, e temos um caso também inconclusivo daqui da Ilha Terceira, sem relação com os outros casos, mas que, entretanto, irá ser feita nova recolha da amostra biológica para processamento laboratorial. Dizer-vos adicionalmente que, em termos de vigilâncias ativas, temos neste momento na região 495 pessoas a serem vigiadas diariamente pelas delegações de saúde. Importa dar-vos nota aqui de um aspecto importante. Nós, entretanto, estamos a fazer uma atualização
também de todos os dados que têm sido remetidos pelas delegações de saúde, nomeadamente todas as situações que foram a quem foi determinada a quarentena, para incluirmos aqui também nestas vigilâncias ativas e também podermos fazer essa atualização. Relativamente aos casos positivos, aos 2 que nós temos neste momento na região, temos o caso positivo da Terceira, do qual nós temos também, no âmbito dos 495 vigilâncias ativas, temos relacionadas com esse caso positivo aqui da Terceira 129 pessoas a serem diariamente vigiadas pelas autoridades de saúde, qualquer um deles assintomático, importa dar nota disso, ou seja, as pessoas, entanto, têm sido vigiadas diariamente e estão assintomáticas, portanto, não configuram neste momento, adicionalmente, casos suspeitos. E relativamente a este último caso positivo que foi diagnosticado e que é proveniente da ilha de São Jorge, nós detectámos até ao momento já 26 contactos próximos, que estão também em vigilância ativa, e sendo que, tal como no primeiro, também nenhum deles desencadeou novos casos suspeitos, estão todos assintomáticos até ao momento. Em termos de utentes internados, temos no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 4 utentes internados ainda, 2 são os casos positivos, 2 são casos negativos e, portanto, irão ter alta mediante a avaliação médica que irá ser feita, ou pelo menos alta relativamente ao motivo de admissão que os fez ser admitidos e serem enquadrados aqui no número de internados no âmbito de possível infecção pelo novo coronavírus. Contudo, o diagnóstico diferencial também feito ao nível médico poderá indicar a sua necessidade de continuidade no internamento, mas numa outra valência. Dizer-vos também adicionalmente que na região autónoma dos Açores estamos já a preparar, tal como tem vindo a ser noticiado na comunicação social, nomeadamente a nível do território continental, centros de rastreio. Importa dizer que aqui na região autónoma dos Açores já tínhamos tido esta iniciativa, nomeadamente aqui na Ilha Terceira, de termos ao fim e ao cabo aqui a deslocação de utentes para um determinado ponto para fazer a recolha de amostras biológicas, adicionalmente às recolhas de amostras biológicas em contexto domiciliário. Portanto, neste momento na região autónoma dos Açores estamos a preparar também essa possibilidade, para lá também da recolha de amostras em contexto domiciliário de um possível caso suspeito. Importa também dizer, na sequência também daquilo que foi ontem transmitido, nós hoje tivemos uma nova reunião conjunta, neste caso comigo e com a ANA Aeroportos, com a Polícia de Segurança Pública, com a SATA e com a Delegação de Saúde de Ponta Delgada, no sentido de esclarecermos aqui algumas particularidades naquilo que diz respeito à dinâmica e à forma, ao fim e ao cabo, como tanto os passageiros também circulam ao nível aeroportuário. Dizer-vos que, entretanto, ainda há pouco tive a oportunidade de falar com elementos do Conselho de Administração da SATA, e, portanto, e também com o diretor do aeroporto de Ponta Delgada, e nós, entretanto, iremos instituir a seguinte medida, que tem a ver com o facto de qualquer passageiro que desembarque no aeroporto de Ponta Delgada, mas que tenha, digamos, o seu encaminhamento para uma viagem interilhas, não passa pelo interior do aeroporto, terá que desembarcar e, portanto, passar pela Delegação de Saúde de Ponta Delgada, precisamente para evitarmos, digamos, que a passagem do passageiro por aquilo que se chama o lado ar, ou seja, um lado, a nível aeroportuário existe o lado ar e o lado terra, e o lado ar, digamos assim, que complica a nível de jurisdição da parte tanto da Autoridade de Saúde como da própria Polícia de Segurança Pública, e, portanto, no sentido de termos aqui um maior fino recorte depois também dos passageiros ao nível aeroportuário, eles irão ser desembarcados e depois então devidamente triados pela Delegação de Saúde para evitar a sua deslocação interilhas. Dizer-vos também que, na sequência dessa reunião que tivemos conjunta, da parte da Polícia de Segurança Pública, foi demonstrada toda a colaboração e toda a disponibilidade também para, através dos carros patrulha, temos aqui a possibilidade de, junto de alguns aglomerados de pessoas, de possíveis turistas também que se encontrem na região, ser feito o alerta para que, entanto, as pessoas também desmobilizem e assegurem, ao fim e ao cabo, a distância de segurança, ou possivelmente também regressem às suas unidades hoteleiras, aos seus alojamentos locais, de maneira a, entanto, prevenirmos também este aglomerado de pessoas e, possivelmente, depois também fazermos aqui o devido despiste
de pessoas que tenham sido determinada, quem tenha sido determinada a quarentena e que possam estar a infringi-la e continuar, ao fim e ao cabo, entanto, também a circular livremente pela região. Dar-vos nota também de que temos vindo a receber várias notificações por parte tanto de entidades como de cidadãos residentes na região, a dar conta de pessoas que continuam, digamos que, a infringir também a determinação de quarentena que lhes foi aplicada a quando da sua chegada à região. Dizer-vos que, entanto, mesmo a nível aeroportuário, detectámos um caso do cidadão estrangeiro que tentava fugir ao período de quarentena e regressando ao fim e ao cabo, ou regressando ao seu país de origem ou saindo da região, e portanto essa situação foi imediatamente detectada e portanto para além de uma outra situação também que foi reportada de um outro, neste caso cidadão até na região autónoma dos Açores, que apesar de ter sido terminada a quarentena, continuava a exercer e a fazer o atendimento ao público. Portanto, esses são dois exemplos, ao fim e ao cabo, demonstrantes, ao fim e ao cabo, do trabalho que tem vindo a ser feito de forma articulada entre diversas entidades e que tem, ao fim e ao cabo, dado aqui também esse fruto em termos de detecção de possíveis casos de infração às determinações de quarentena que têm sido aplicadas. Deixarei agora aqui um espaço para vocês poderem colocarem questões, discutirmos aqui algumas situações. Relativamente ao facto desta manhã ter havido dados avançados pela DGS, como já foi dito por si, de que existiam 3 casos positivos confirmados nos Açores, pergunto-lhe isto para não criar nenhum clima de desconfiança em relação às autoridades de saúde. Quem é que tem, em última instância, o poder de divulgar os dados a nível regional? É a Autoridade Regional de Saúde ou a DGS? Como é óbvio, nós estando na região autónoma dos Açores, região autónoma dos Açores com estatuto político-administrativo próprio, será a Autoridade de Saúde Regional que, entanto, transmite a informação. Como eu tive a oportunidade de referir, a Direção-Geral da Saúde tem um critério que, entretanto, não é compreensível, ou seja, um cidadão que, entretanto, tenha sido diagnosticado a infecção pelo novo coronavírus, mas que no seu Registro Nacional do Utente esteja registado como sendo açoriano, é claro que, entanto, não é registado como um caso positivo na região autónoma dos Açores, porque não foi aí que ocorreu. Portanto, terá que ser registado no sítio onde ocorre, onde ele está internado, onde ele está a ser acompanhado. É esse o critério que nós, na região autónoma dos Açores, estamos a adotar, é aquele que acho que, entanto, será compreensível para qualquer um de nós. É esse que faz sentido adotar, porque se a pessoa está infectada e está aqui na região autónoma dos Açores, é aqui que deve ser diagnosticado, é aqui que deve ser reportado, é aqui que deve ser quantificado por via daquilo que eu também vos acabei de explicar em termos do rastreio dos contatos próximos, ou seja, a DGS teve uma detecção de um caso positivo em território continental, quantificou como sendo da região autónoma dos Açores, mas os contatos próximos estão a ser feitos no continente, não estão a ser feitos na região, portanto isto não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, torno a dizer, os dados, e já ontem tinha transmitido também isso, os dados devem ser aguardados, entanto, pela comunicação pela Autoridade de Saúde Regional, quer seja através de comunicado, como foi hoje de manhã, quer até neste momento, ao fim e ao cabo, privilegiar também de contacto com a comunicação social para transmitir com todo o rigor e com toda a transparência os dados a nível regional. Em relação ao caso suspeito de São Jorge que foi confirmado, pondera tomar as mesmas medidas que foram tomadas para a terceira, interditar a ilha em termos de voos e de transporte marítimo de passageiros? Não está fora de questão, atendendo até que, neste momento, como eu acabei de dizer, dos 26 contatos próximos que nós, entanto, já conseguimos identificar relativos ao caso positivo que nós temos aqui neste momento na região, há aqui um trabalho, até a própria Diretora-Geral da Saúde também já utilizou essa expressão, de investigação detetive que está a ser feito, no sentido de saber, desses contatos próximos, se há eventualmente até ligações familiares, se há ligações mesmo até ao nível laboral. Posso-vos dar o exemplo, se entretanto dentro destes 26 contatos próximos, 20 deles serem restritos, por exemplo, a um ambiente laboral, claro que entanto será viável se calhar até encerrar esse contexto laboral do que propriamente até enviar as pessoas de quarentena para casa. E portanto é este trabalho que está a ser feito agora neste momento, identificação dos contatos próximos, depois mediante a sua proveniência, o seu local de residência, o seu local de elaboração, poderão ser determinadas medidas adicionais e que poderão ir ao encontro daquilo que está a ser feito neste momento aqui na Ilha Terceira. É quase certo que o Presidente da República vai decretar hoje o estado de emergência. O que é que vai mudar nos Açores? Tudo depende, entretanto, depois da efetivação dessa declaração, não é? Portanto, temos que aguardar serenamente pela declaração do Sr. Presidente da República. O Conselho de Estado iniciou-se
na manhã de hoje e, portanto, teremos que aguardar efetivamente a aplicação ou não dessa medida e a Região Autónoma dos Açores, que lá está, atendendo à sua possível declaração, irá também ajustar-se e adaptar-se também de forma a ir ao encontro daquilo que for declarado, sendo que dentro daquilo que é a nossa autonomia e o estatuto, como eu disse há pouco, político-administrativo, estamos a tomar todas as providências no sentido de termos a melhor assistência à população açoriana. Voltando aqui um bocadinho às questões aeroportuárias, há uma questão que nos chega. Os passageiros já sabem que têm que cumprir a quarentena em São Miguel, mas, no entanto, querem se dirigir à sua área de residência. Essa quarentena obrigatória fica por conta do passageiro ou o Governo tem aqui alguma intervenção? As intervenções da parte do Governo Regional e não só, acabei de referir ainda há pouco, não é? Ou seja, nós estamos a articular com as diferentes entidades, ainda de manhã acabei de dizer há pouco que tivemos uma reunião com a ANA Aeroportos, com a PSP, com a SATA e com a Delegação de Saúde, no sentido precisamente de trabalharmos de forma articulada, no sentido de detectarmos essas situações logo a montante para que, entanto, não continuem a acontecer. Não fala ao nível da estadia dos passageiros? Como? Peço desculpa, não percebi. Ao nível da estadia dos passageiros? Sim, em que sentido? Se eles ficam por sua conta a nível de pagarem todas as despesas? Neste caso, todos os passageiros que, entanto, tenham carências económico ou financeiras e se for necessário algum tipo de ajuda da parte do Governo Regional dos Açores, já foi disponibilizada e já foi transmitida essa informação também, mesmo até às entidades que eu acabei de referir há pouco, de que se houver passageiros que, por via da sua permanência também em determinada ilha para cumprir o período de quarentena, será providenciada também essa ajuda em termos de alojamento, quer em termos de alimentação. Claro que, entanto, para todos aqueles que não estejam nessa situação de grave carência económica ou financeira, que tal como já foi dito anteriormente, já andamos há uma semana a dizer para as pessoas adiarem ou cancelarem as suas deslocações para a Região Autónoma dos Açores, preferem continuar a deslocar-se para a Região Autónoma dos Açores. Já foi anunciado também que, chegando cá, irá ser aplicada ou poderá ser aplicada a medida de quarentena, portanto, depois terão que ficar por sua conta e risco ao fim e ao cabo assumir essas despesas. Voltando aqui ao caso de São Jorge, ontem falou aqui do incumprimento de uma quarentena. O que é que se passou aqui em concreto neste caso? Isto é uma pessoa que vem de fora dos Açores? Sem querer ao fim e ao cabo aqui particularizar, dizer se é residente ou se é estrangeiro, mas a verdade é que, entanto, tanto numa vertente como na outra, já tive a oportunidade de transmitir isso, verificamos essas situações de incumprimento e, portanto, a partir do momento em que temos conhecimento delas e que também nos são reportadas, dentro do mecanismo legal ao fim e ao cabo que nós acabamos por ter, nomeadamente ao nível das delegações de saúde e das forças de segurança, agimos em conformidade. Aquilo que eu vos reportei há pouco em termos daquilo que foi o resultado da reunião de hoje de manhã foi no sentido estratégico de prevenirmos ao fim e ao cabo aqui uma situação que está a acontecer e que estamos mais uma vez aqui, infelizmente, a tentar corrigir, sendo que não haveria necessidade nenhuma de nós ativarmos aqui estes procedimentos se a população tivesse ao fim e ao cabo essa atitude e comportamento desejável, atendendo à situação que nós estamos a viver neste momento. Que esta pessoa, este caso confirmado de São Jorge, chegou à terceira e terá pedido conselho médico do que fazer. Tem essa informação? O conselho médico foi logo dado quando da terminação da quarentena, portanto, se esclarecimentos adicionais seriam necessários, teria ao seu dispor a linha de saúde Açores ou mesmo até outra entidade também, nomeadamente a delegação de saúde ou de sua área de residência, depois também qualquer outro profissional de saúde. Não sei se o terá feito ou não, mas a verdade é que, entanto, em termos de possibilidade de contactos, tinha vários ao seu dispor e, portanto, não vejo o porquê de não ter sido esclarecida alguma questão que ela tivesse. E as pessoas que viajaram com esta pessoa estão a ser contactadas? Como eu acabei de referir, até ao momento nós temos cerca de 26 contactos próximos identificados que estiveram em contacto direto físico com a própria pessoa ou a 1 metro ou 2 de distância, no sentido de agora também ser desaplicada essa quarentena e diariamente ser vigiado o seu estado de saúde para, na eventualidade de desenvolver sinais ou sintomas, ser considerado caso suspeito e, por essa via, depois ter de ser submetido à análise laboratorial. Ouvido relatos de pessoas que têm tido algumas dificuldades em ligar para aquela linha de apoio não médico. Tem informação de alguns constrangimentos nesta linha? Os constrangimentos são aqueles que existem se eu telefonar para si ou telefonar para mim e nós estivermos ocupados, não é? Portanto, é naturalmente que a linha de apoio não médico e a linha de saúde Açores têm tido um crescente volume de chamadas e é natural que, entanto, por momentos existam alguns picos e algumas
algumas demoras, digamos assim, no atendimento, mas dentro daquilo que tem sido o nosso feedback, as chamadas têm sido atendidas e tem sido dado uma resposta bastante satisfatória dentro daquilo que tem sido o número de contactos realizado. O número de casos suspeitos aumentou de ontem para hoje, de 8 para 15. Há proveniências de várias ilhas, de São Miguel, de São Jorge, como já foi referido, também do Faial. Pergunto-lhe se há necessidade neste momento de acionar uma segunda equipa de evacuações aéreas. Não se prende com a necessidade da equipa de evacuações. Hoje aumentou de 8 para 17, ontem tinha baixado de 10 para 8. Portanto, isto é flutuante, ou seja, entretanto já vos tenho a oportunidade de transmitir de que todo o surto é evolutivo, tem crescendos e tem, ao fim e ao cabo, aqui situações em que diminui. Isto é naquilo que diz respeito aos casos suspeitos e, portanto, os casos suspeitos vão aparecendo, vão surgindo, também consoante aquilo que é o trabalho, nomeadamente das delegações de saúde, do apuramento que é feito de sinais ou sintomas e de juntar com os critérios epidemiológicos, para além depois também de todo o trabalho da linha de saúde Açores, que tem sido exemplar nos últimos dias, em termos do acompanhamento destas situações. Portanto, em termos de casos suspeitos, vai ser flutuante ao longo dos próximos dias. A previsão é de que, entanto, nós tínhamos cada vez mais casos suspeitos, portanto, entretanto, neste momento, dentro daquilo que é o cenário atual, uma segunda equipa de evacuações não está a ser equacionada. O facto de ter sido criada uma estrutura extraordinária no Hospital de Ponta Delgada para fazer uma pré-triagem aos doentes que apresentem problemas respiratórios, pergunto-lhe se isso indicia que há mais casos suspeitos em São Miguel do que em outras ilhas. Não, conforme eu tinha transmitido ontem, ao fim e ao cabo, a medida que está a ser aplicada neste momento, tanto no Hospital de Vinho Espírito Santo como no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e também no Hospital da Horta, é para fazer face previamente e preventivamente àquilo que vai ser um aumento da evolução do surto aqui também na região. Não estamos à espera que tantas coisas aconteçam para atuarmos, já estamos a atuar preventivamente, ou seja, sendo expectável um aumento de situações de casos em que, digamos que os sinais e sintomas de base estão relacionados com infecções respiratórias, importa neste momento fazer a distinção entre aquilo que é uma infecção respiratória comum ou uma possível infecção respiratória derivada ao novo coronavírus. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer neste momento, a criar essas estruturas, ao nível também das unidades de saúde, como eu já tive a oportunidade de transmitir, no âmbito dos seus planos de contingência, estamos também a adequar os níveis de alerta e de resposta e, portanto, neste momento estamos a acompanhar de forma próxima e constante a evolução do surto e a adequar as medidas também para dar a melhor resposta. Foi sabido ontem? Declarar o estado de emergência ao nível nacional, ele tem de ser aplicado tal qual como está, ou de facto o nosso Estatuto Político-Administrativo permite-nos algumas mudanças? Ao abrigo do Estatuto Político-Administrativo, nós, entretanto, temos ainda, para lá do estado de contingência, também uma outra medida possível, mas no âmbito de ser declarado pelo Sr. Presidente da República, ao nível nacional, o estado de emergência, claro que, entanto, nós iremos adequar e também iremos adaptar a esse mesmo estado, porque, como eu tive a oportunidade também de transmitir, já é expectável neste momento que, a nível do território continental, existam medidas que se equiparem ou superem as medidas adotadas na região autónoma dos Açores. Ontem tivemos conhecimento da oferta de 14 ventiladores pelo Grupo Bem Saúde. Pergunto-lhe se, somado aos ventiladores já existentes no Serviço Regional de Saúde, será suficiente para fazer face ao cenário que poderá eventualmente crescer em termos de número de casos positivos. Neste momento, com os 14 que o Grupo Bem Saúde se ofereceu para disponibilizar, vamos acrescer a nossa capacidade de resposta, que já era, digamos, adequada para aquilo que era o cenário que nós tínhamos neste momento de impacto do surto do novo coronavírus na região. Portanto, tudo aquilo que vier a mais será bem-vindo e, portanto, é com bastante satisfação que estes 14 ventiladores serão um recurso adicional para dar resposta às necessidades aqui da região, sendo que, entanto, a base da qual nós partimos já seria, digamos assim, adequada para fazer face também ao cenário de impacto também do surto aqui na região. Antes nós tínhamos 53 ventiladores e agora, a partir deste momento, com mais os 14, iremos ficar com... Peço desculpa, tínhamos 57, com estes agora vamos passar a ter 63 ventiladores, no entanto, na região. Os 3 hospitais? Sim, exatamente, sim. Então aqui o Diretor Regional de Saúde, o responsável máximo pela Autoridade Regional de Saúde, com o último balanço dos dados relativos à
à pandemia que também atinge os Açores, dizendo aqui que há 15 casos suspeitos neste momento, a clarificar também a questão de quem deverá fornecer os dados dos casos infectados confirmados nos Açores. É efetivamente a Autoridade Regional de Saúde que compete fornecer essas informações, e também aqui a dizer que todas as ilhas vão ter centros de rastreio, no fundo para acompanhar as situações que possam vir a ocorrer ao nível dos sintomas que os doentes possam vir a apresentar. A dizer também aqui que há 495 pessoas em vigilância ativa neste momento, portanto um número que gradualmente, dia a dia, tem vindo a aumentar, e também, no fundo, esclarecer as medidas extraordinárias que estão a ser aplicadas nos aeroportos, nos centros de saúde, como disse, e no fundo a fazer aqui o ponto de situação atual no mesmo dia em que o Presidente da República deverá decretar o estado de emergência, uma medida que terá necessariamente impactos também na vida dos açorianos. Berta. E é uma medida que está neste momento a ser avaliada pela Assembleia da República, que terá de validar ou não esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de decretar o estado de emergência no país. Voltamos daqui a pouco com as notícias dos Açores. Tenha uma muito boa tarde e cuide-se.